No quadro Manhã de hoje a gente fala sobre segurança, né, das crianças. Hoje um menino de 1 ano e 4 meses morreu após cair na piscina de casa em Soledade. Nessa época de férias é comum os pequenos ficarem mais tempo, né, em casa, o que aumenta o risco de acidentes domésticos. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui o médico pediatra Renato Santos Coelho, que é presidente do Comitê de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, e também o professor de Educação Física Paulo Poli de Figueiredo, membro da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil. Boa noite aos dois, muito obrigada por virem. E realmente não é o primeiro caso também de crianças que a gente sabe que caem na piscina, né? Muitos morrem, muitos ficam feridos. Em primeiro lugar, então, assim, o que se tem que fazer, quem tem uma piscina em casa, seja grande ou pequena? Como proteger, como evitar acidentes com as crianças? Quando uma família decide ter uma piscina em casa, ou uma piscina de um condomínio de uso mais amplo, mais coletivo, sempre se pensa só na parte do lazer e o prazer que aquilo ali pode causar. Para agradar e alegrar as próprias crianças, né? Exatamente, é refrescar, é calor, é poder nadar, é poder se divertir, brincar, eu acho que isso é extremamente salutar. Só que pouco se pensa nessa hora sobre os riscos que aquilo ali implica, principalmente falando da população infantil. Então, o afogamento, né, e uma consequente morte ou uma lesão irreversível numa família uma coisa muito dramática. Para quem está escutando a gente, teve infelizmente essa experiência, sabe o que eu estou falando. Para quem é pediatra, trabalha em emergência, trabalha em intensivismo, sabe como é o drama disso aí. Então, e o afogamento pode acontecer muito rapidamente, né? Muito rápido. Quantos minutos, segundos? Eu vou te dizer assim, a criança, quando ela mergulha, ela consegue suportar uma apneia, dependendo da idade dela, maior ou menor. Mas não consegue ultrapassar 2, 3 minutos, ela vai tentar. E se ela tem o medo, o pânico na hora, ela vai tentar chorar lá dentro. E aí ela vai se afogar bem mais rápido, né? Uhum. Agora, os pais realmente é que tem essa responsabilidade de não só, é isso que eu ia dizer agora, saber como que a gente pode fazer isso, mas também de estar sempre de olho, né, na criança. Os pais são os principais responsáveis ali naquele momento, e quando acontece, não acontece, realmente eles carregam isso aí para o resto da vida. Só o tempo vai cicatrizar, não tem outra forma. Então eu sempre digo assim, só tem uma maneira de nós podermos evitar isso aí, é pensar sobre o fato. Nós sabermos que isso acontece e como tomar as providências para minimizar esses riscos. Que tipo de proteção o senhor acha mais seguro para piscinas? Em primeiro lugar, piscina com crianças pequenas, né? Que não tem assim o senso do risco do que aquilo pode acontecer, porque tu pode ter crianças grandes que sabem nadar e poder também se afogar por um acidente dentro da piscina. Mas assim, aquelas que não sabem se proteger nadando, né, as famílias têm que botar grade, tem que cercar a piscina. Capa não resolve. A capa também é um auxiliar. Tem capas hoje que suportam pesos de até 30 quilos, que são crianças aí bem de 7, 8, 9, 10 anos, 30 quilos, né? Então, assim, 30 quilos suporta bem, a criança cai, ela não vai afundar. Né? Antes da gente voltar para as outras áreas da casa que também tem riscos, né? Quero aproveitar para perguntar aqui para o nosso professor, né, de natação, essa questão que ele falou, né? A criança, sabendo nadar, a criança maior, enfim, corre menos riscos. É real isso? Quer dizer, ou mesmo a criança sabendo nadar, tem que ter um adulto junto? Como é que é? Basicamente, se trabalha em 3 frentes para a prevenção do afogamento. Uma já foi abordada, é a questão da restrição. Não pode ter acesso livre, criança não pode ter acesso livre, tem que ter uma escada. Seja a idade que for. Isso está mudando até a legislação nova referente a isso. Tá? Então é importante ter essa restrição. Outra coisa que acontece, a piscina, são os sugadores. Então uma criança às vezes é presa pelo cabelo e trancada. Dedinho também. Então também está se botando travas do motor para se trabalhar. Então está se pensando essa questão da piscina mais segura. Outra abordagem seria a criança mais segura. E a criança mais segura é a criança que tem uma habilidade básica, né, de conseguir
se sobreviver. E aí as escolas de natação direcionam o ensino. Grande questão é quando a criança entra dentro da piscina, ela está a meio metro, a um metro no máximo da borda. Só que ela não se dá conta de girar e segurar na borda. Ela começa a nadar para frente e aí vai para o meio da piscina e fica mais difícil de sair. Então as técnicas basicamente trabalham em cima do giro e segurar na barra, na borda, né? Uma coisa que então a piscina tem que ter, barra. Sim, não necessariamente, porque dependendo da altura da borda, tu também se segura na borda. Tem algumas piscinas que a água sai por cima, então depende da arquitetura da piscina. Sim. Flutuação, né? Tu conseguir buscar a posição dorsal para esperar, não economizar energia. E o cachorrinho, né? Aquele nado utilitário, conseguir se deslocar. Mas independente dessa criança saber nadar, 4, 5 anos tu consegue uma boa aptidão, digamos, habilidade, tem que ter supervisão. A criança não pode ficar sem supervisão. Então a supervisão faz parte do elemento para a prevenção de vírus. Tudo isso que tu falaste, claro que a gente está falando em casa, mas tudo isso que tu falaste resolve para o mar? Para o mar é diferente. No mar tu tem correntes, tu tem outra situação. Mas não é o maior número de afogamentos no mar. Tá? O maior número de afogamentos são os rios, né, lagos, represa, que não tem sinalização de profundidade, não tem supervisão. E as piscinas também. Então, assim, uma criança falou, tentou gritar, o problema é que a morte é silenciosa. Tu não consegue ouvir. Então, em casa, acontecem acidentes em vasos sanitários, a criança tem curiosidade, vai observar e cai para dentro. Em baldes, né, tanques, banheiras que ficam, em vez de tu esvaziar, deixa ali, daqui a pouco a criança vai brincar e se engasga. Então, o afogamento é uma problemática. Até os 9 anos é a segunda principal causa de morte. Então, no caso, só perde para acidentes de carro. Temos que cuidar muito isso, ou seja, temos que Exatamente. criar... Então, é uma bandeira que a gente levanta, é a questão. Então, são 3 estratégias para resumir. A restrição ao acesso à piscina, a aprendizagem básica da natação e supervisão. Sem dúvida. E em casa, assim, tirando então essa parte que a gente já falou, né, de banheira, como ele falou, a privada, enfim, que outras peças da casa que as crianças precisam ser controladas ali, que não dá para elas andarem livremente? A gente chama, de uma forma geral, os acidentes com crianças, né? A gente prefere não chamar de acidentes, porque acidentes são coisas imprevisíveis. Essas injúrias não previsíveis, né, que são as coisas domésticas, como ela é previsível, tu sabe que pode acontecer, tu tem que tomar medidas proativas, tu tem que tomar medidas de prevenção de uma forma muito eficaz. E isso já começa, na minha área, na pediatria, nas consultas, aquelas clássicas de revisão, de puericultura, o pediatra, em determinados momentos das consultas, tocar sobre o assunto. Bom, agora nós estamos falando que o nenê de 3, 4 meses, ele já rola, então se ele já está rolando, ele vai cair do trocador, ele vai cair da cama dos pais. Porque muitas vezes as pessoas deixam na cama com almofadas em volta. Exatamente. Não resolve, né? A outra é quando ele começa a se locomover. Então, no momento que ele começa a engatinhar, ele começa a caminhar, ele multiplica o risco dos acidentes. Por quê? Porque ao ele se locomover, ele chega em locais que antes não chegava e locais perigosos. Então, no momento que tu conversa com os pais sobre de passar a revista na casa, eu sempre digo, assim, pega um dia de manhã, um sábado, um domingo, que tu está livre, tu te torna uma criança de 1 aninho. E tu vai de canto em canto da casa, tu vai te surpreender como tu vai descobrir coisas... Escadas, por exemplo. Escadas, janelas, que tem um sofá perto, a criança sobe no sofá, sobe, se pendura na janela Daí e a saída cai. seriam as redes? As redes foi um dos recursos que tem atualmente que funcionam bem. As porteiras nas escadas. As tomadas. As tomadas, é fácil de comprar esses protetores de tomadas, apesar que as tomadas modernas hoje têm um sistema de proteção muito bom para evitar a criança entrar com objetos dentro da tomada. Dentro de casa, tu me perguntasse os locais mais perigosos. Área de serviço, cozinha e banheiros. E também por causa de produtos, né? Exatamente. Então, assim, o que tu guarda na área de serviço?
produtos de limpeza, produtos químicos em geral, inseticidas para isso, produtos para desentupir canos, que são cáusticos, né? Então são tudo... E que, aliás, perto da piscina às vezes também tem, né? Também. São cloro, exatamente, algicidas, essas coisas assim, né? Os remédios, né, que familiares às vezes usam, uma avó que mora em casa, toma muitos produtos de medicação contínua. E principalmente quando tu vai para uma casa onde não tem criança há muito tempo. Então lá eles não têm mais a preocupação com os detalhes. Tudo dentro da tua casa tu acaba tendo. Então assim, estantes que a criança se dependure e pode cair objetos em cima dela. Então houve acidentes já sérios com aquelas televisões pesadas, aquelas clássicas de 29 polegadas, onde a criança se dependurou no móvel e veio televisão em cima da criança e a criança acabou tendo fraturas. Eu acho que né? A tua dica é a melhor de todas, ou seja, se transformar numa criança para ver, né? Um fim de semana dentro de casa para ver tudo que a gente tem que se preocupar e prevenir. Tu abres uma gaveta, tem uma tesoura, tem uma faca, tem... E se ela está à altura, né, de uma criança que está engatinhando? Tem um site que é Criança Segura, eu não me lembro se é .org ou .gov, que tem diversos, tanto na piscina quanto no carro, fala da cadeirinha, tipo de cadeirinha, e também exatamente a questão da casa, da ergonomia da casa em relação à segurança. O próprio site da Sociedade de Pediatria, tanto a gaúcha quanto a nacional, se tu entrar, tem uma parte que é para os pais ali, tem folhetos informativos, né? Quer dizer, hoje em dia, além de a gente contar, né, com o auxílio de vocês, de professores, de pediatras, enfim, tem toda essa questão da internet que a gente pode acessar e conseguir, né? Eu queria agradecer a presença dos dois aqui no programa e agradecer os esclarecimentos aí. Eu acho que todas as famílias ficam, né, antenadas e preocupadas quando a gente fala em acidentes domésticos. Obrigada mesmo, boa noite para vocês.